Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar sobre a importância da nossa sinceridade com Deus. Então, a origem da palavra sinceridade, né, que vem do latim, é da antiga Roma lá, quando bons compradores de estátua, eles iam, né, até os artesãos e compravam as estátuas. Só que antes de comprá-las, eles colocavam no sol para ver se a estátua ia derreter, para ver se ela tinha sido talhada com cera, porque quando o artesão cometia algum erro, ele colocava cera, então, né, se a estátua derretesse, é porque ela tinha cera, então, né, esses bons compradores não compravam, né, porque queriam a estátua sem cera. Então, essa história da origem da palavra sincera nos mostra que a gente não deve chegar para Deus também tentando esconder algo de ruim ali que a gente sabe que tem, né? Ou então tentando esconder alguma coisa, porque Deus quer sinceridade e ele vê, né, se a gente está sendo sincero com ele. Então, se a gente já se apresenta de maneira sincera, ele vai se agradar. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve, né, falar para ele as coisas, porque Deus ele sabe. Então, se a gente falar, né, ele vai saber que a gente está agindo com sinceridade. Então, no vídeo anterior eu falei, né, que quando a gente vê alguma injustiça sendo feita contra nós, algo de ruim ali que outras pessoas fazem, a gente, né, pode dizer para Deus, ó, essa pessoa, né, está fazendo isso, essas pessoas estão fazendo isso, tal pessoas estão cometendo injustiças contra nós. Então, a gente pode, né, apontar o dedo e falar. Só que quando a gente aponta o dedo, tem 4 apontando para nós. Então, é importante a gente fazer o mesmo quando a gente se achega a Deus, né? Falar para Ele que se a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Se a gente não está vendo ali que a gente está fazendo, cometendo, agindo de maneira errada, que desagrada a Ele, então, para Ele fazer com que algo aconteça para que a gente perceba isso, né? E não necessariamente, como eu já falei, Deus vai fazer algo ruim. Ele vai achar uma maneira lá, às vezes alguém vai falar, né? Vai acontecer algo que alguém, né, mostre ali, né? E também pode acontecer, então, qualquer situação que, né, às vezes Deus faz a gente ouvir uma voz mesmo diretamente dele, né, que nos mostre se a gente está errado ou não, porque a gente pode estar cometendo algum erro, né? E se a gente for sincera, né, a gente vai ter, né, a benevolência de Deus, né? Então a gente fala para ele também, né, que a gente não quer agir assim, e se a gente está agindo para Deus nos mostrar, né? E para Deus também fazer, né, justiça em outras pessoas que estão sendo prejudicadas por nós. Mas se a pessoa é sincera com Deus, está preocupada com isso, né, a pessoa já de antemão vai cuidar para que ela não faça algo contra outras, né? E no momento que ela ficar sabendo, ela vai, né, fazer com que a justiça seja feita, ela vai parar com aquela atitude, ou pedir perdão para outra pessoa, ou então se retratar com outra pessoa, devolver algo que ela possa ter pego com outra pessoa. Então é importante a gente agir assim, né? Falar com Deus, e Deus, vendo a nossa sinceridade, ele vai se agradar. E é assim que eu faço, né? Então, não é só o caso de falar de outras pessoas, eu falo para Deus se ele vê que tem algo de errado, para ele mudar, porque a gente não quer, né? Quem se preocupa em estar, né, com Deus, não quer perder tempo, então eu não quero perder meu tempo com Deus. Então, ajam assim, né, para a pessoa não estar perdendo tempo, né, tentando achar que é de Deus, que está fazendo as coisas agradando a Deus e, na verdade, está agindo errado. Então, Deus está aberto a fazer, por exemplo, no meu caso, que peço para ele agir da maneira que ele quiser, para me mostrar as coisas ali, né? Então, se eu ajo de maneira sincera, é claro que Deus vai se agradar e Deus vai me abençoar, assim como Ele está fazendo. Então, eu estou dando a dica aqui, né, para a pessoa fazer isso, se a pessoa está seguindo a Deus, né, procurando agradar a Ele, é assim que a gente deve agir, porque isso vai agradar muito, né, a Deus.
Então, esse é o recadinho que eu queria falar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!